Nesta aula, vamos estudar sobre a aplicação do cálculo diferencial, desníveis e inflexão, Henkyokuten, de curvas. Primeiro, explicaremos sobre a irregularidade da curva. Seja o gráfico da função diferenciável y igual a fx, a curva C. Em um determinado intervalo, quando a inclinação da tangente aumenta à medida que o valor de x aumenta, dizemos que a curva C é convexa para baixo neste intervalo. Por outro lado, quando a inclinação da tangente diminui, dizemos que a curva C é convexa para cima nesse intervalo. Além disso, quando a função fx tem a segunda derivada fx, no intervalo onde a segunda derivada fx for maior que zero, a primeira derivada fx aumenta à medida que o valor de x aumenta. Como a primeira derivada fx representa a inclinação da tangente, a curva y igual fx é convexa para baixo no intervalo onde segunda derivada fx for maior que zero. Por outro lado, no intervalo em que segunda derivada de fx for menor que zero, o valor de primeira derivada fx diminui à medida que o valor de x aumenta, ou seja, a inclinação da tangente diminui, então a curva y igual fx torna-se convexa para cima. A seguir, explicaremos os pontos de inflexão. Quando o ponto P, A, f de A, da curva y igual a fx, se torna fronteira na mudança do desnível da curva, o ponto P é chamado de ponto de inflexão de curva y igual fx. Se o ponto P for ponto de inflexão na curva y igual fx, então a segunda derivada de fa igual a zero. No entanto, mesmo que a segunda derivada fa for igual a zero, o ponto P, A, fa, pode não ser necessariamente o ponto de inflexão da curva. Em seguida, vamos resolver a questão exemplo. Verifique o desnível da curva y igual a x mais seno de x, enquanto x for maior que zero e menor que 2π, e encontre o ponto de inflexão. Primeiro, vamos encontrar a derivada de y e a segunda derivada de y. A primeira derivada de y é igual a 1 mais cosseno de x, e a segunda derivada de y igual a menos seno de x. Em seguida, encontre o valor de x quando a segunda derivada de y for igual a zero, para encontrar o valor da segunda derivada de y antes e depois desse x. O x para a qual segunda derivada de y igual a zero é x igual a π. Quando x for maior que zero e menor que π, teremos a segunda derivada de y menor que zero. Quando x for maior que π e menor que 2π, teremos a segunda derivada de y maior que zero. Portanto, a curva é convexa para cima quando x for maior que zero e menor que π, e convexa para baixo quando x for maior que π e menor que 2π. O ponto de inflexão é o ponto π, π. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Derivada de y igual a e elevado a x mais xe elevado a x igual a 1 mais x vezes e elevado à potência de x. E a segunda derivada, y, é igual a 2 mais x vezes e elevado a x. O x para qual derivada de y igual a zero é x igual a menos 2. Quando x for maior que menos 2, teremos a segunda derivada de y maior que zero. E quando x for menor que menos 2, teremos a segunda derivada de y menor que zero. Portanto,
a curva é convexa para baixo quando x for maior que menos 2 e convexa para cima quando x for menor que menos 2. Os pontos de inflexão são os pontos menos 2 e menos 2e elevado a menos 2. Por último, vamos recapitular esta aula. Seja o gráfico da função diferenciável y igual a fx, a curva C. Em um determinado intervalo, quando a inclinação da tangente aumenta à medida que o valor de x aumenta, dizemos que a curva C é convexa para baixo nesse intervalo. E quando a inclinação da tangente diminui, dizemos que a curva C é convexa para cima nesse intervalo. Além disso, quando a função fx tem a segunda derivada fx, no intervalo onde a segunda derivada fx for maior que zero, a curva y igual a fx é convexa para baixo. E no intervalo em que a segunda derivada fx for menor que zero, a curva y igual a fx é convexa para cima. Quando o ponto P, AFA, da curva y igual a fx se torna fronteira na mudança do estado de irregularidade da curva, o ponto P é chamado de ponto de inflexão da curva y igual a fx. Se o ponto P for uma inflexão na curva y igual a fx, então segunda derivada FA é igual a zero. Terminamos aqui o estudo de hoje.